Bem-vindas e bem-vindos ao Protivity Cast, a mais uma temporada do Protivity Cast, né? Segunda temporada, que é esse encontro digital promovido pela Protivity. Eu sou a Dani Ajo, sou a diretora executiva de Forensics e Integrity da Protivity e vou conduzir aqui esses bate-papos ao longo durante toda essa temporada, ao longo dos próximos episódios, onde a gente vai tratar das temáticas e principais tendências de ESG. Então, cada episódio a gente vai falar aqui de um dos pilares do ESG e hoje a gente vai começar pelo E, né? Que é o pilar aí que fala das questões ambientais, né? E para esse bate-papo, pessoal, hoje eu tenho duas pessoas super especiais aqui, os meus convidados. Então, tô aqui com o Arthur, né? Arthur só para não pronunciar errado o seu sobrenome, Kovács, Arthur, desculpa, que é o CEO aqui da Deep ESG. Uhum. E com o Jefferson Kiyohara, que é o nosso diretor aqui de ESG Compliance da Protivity. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam super bem-vindos a esse nosso bate-papo. Fiquem super à vontade para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho aí de vocês. Quer começar, Arthur? Fica super à vontade. Pode ser. Bom, obrigado, Dani. Obrigado, Jeff, pelo convite. Como você comentou, eu sou CEO e cofundador da Deep. Uhum. A Deep é um player leader no Brasil de soluções software para sustentabilidade. Nós temos cerca de 400 clientes, mais ou menos, desde corporações até médias empresas aqui no Brasil, no exterior também. Temos clientes na América Central, no Canadá, na Europa. Uhum. E para dar uma noção assim de atuação, né, nós temos cerca de 120, 130 pessoas no time. 50 são desenvolvedoras de software, que é o core business, e um time de pesquisa de mais ou menos umas 20 pessoas, que é quem estuda o tema clima, impacto, carbono, água, supply chain, riscos, resíduo, que depois vira software e a gente impulsiona aí os nossos clientes. Sou engenheiro aeronáutico de formação e apaixonado pelo tema do impacto e do clima. Excelente, Arthur. Acho que, enfim, né? Tudo isso casa super bem aqui com o que a gente vai tratar hoje aqui, né? Durante o nosso bate-papo. Jeff, fica à vontade para você se apresentar. Obrigado, Dani. Meu nome é Jefferson Kiyohara, diretor de Compliance ESG da Protivity. Trabalho junto com a Dani, né, com essa temática, mais conhecido como Jeff. Temos atuado bastante forte ajudando os clientes nessa temática ESG, né, inclusive nas questões climáticas, né, e que tem a ver com, seja os extremos, as mudanças, a avaliação de riscos. Né. De formação, eu sou administrador de empresas, mas temos na equipe diversos profissionais de múltiplas especialidades, inclusive engenheiros ambientais. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre o tema, né, de mudanças climáticas e o papel das empresas, né? Então, para a gente falar um pouquinho disso, Arthur, o que tornou esse tema relevante nos últimos tempos, né, conforme a sua visão e a sua experiência? E por que a gente está falando tanto sobre isso recentemente, Arthur? Legal. Bom, acho que para a gente entender como chegamos aqui, é bacana, Dani, a gente dar um certo contexto histórico, né? Tá. Então, já faz bastante tempo, 150 anos, que a comunidade científica suspeita que a atividade econômica humana possa estar produzindo gases que vão interferir na atmosfera. Eu falo isso para dizer que isso não é nenhuma ciência nova, foi o Arrhenius. Há um bom tempo atrás, mais de 100 anos atrás, o primeiro estudioso que disse, olha, talvez isso interfira com a atmosfera. Você teve todo um desenvolvimento dessa ciência climática, acelerou muito nos anos 50 e 60, e desde os anos 70, meados dos anos 80, você já estava começando a formar um consenso científico que isso poderia ser um problema. O planeta esquentar por conta dos gases que a gente está colocando na atmosfera, e esse aquecimento do planeta causar uma mudança climática. E o que é a mudança climática? São os climas da Terra mudando. Então, imagine que um lugar onde é deserto passa a chover, um lugar onde chove passa a ser desértico, tal. As regiões climáticas do planeta se ajustando a uma nova condição de contorno, uma nova condição de equilíbrio do planeta com uma temperatura mais alta. Lá nos anos 70, 80... já se tinha essa percepção, só que se imaginava que isso seria um problema para 2030, para 2050. E bem, desde a perspectiva dos anos 70, você falar de um problema de 2050 é um problema
daqui muito tempo, né? Já pensou se eu chegasse aqui nesse podcast e dissesse, ó, Dani, Jeff, tem um super problema para 2100. Vocês vão olhar e dar risada assim de mim, né? Dizer, não, 2100... A gente pensa mais pra frente. A gente pensa mais pra frente. E o problema é que a gente não fez nada, né? Os anos 70, os anos 80, os anos 90. Foi ali no meados do meio da década de 90 que você começou a ter os primeiros acordos globais mais concretos com o tema climático. O grande acordo foi o Protocolo de Kyoto, que previa uma redução da emissão global de gases de efeito estufa para conter o problema. A questão é que o Protocolo de Kyoto, ele foi, em retrospecto, né, a posteriori, a gente pode perceber que ele foi um protocolo mal feito. Por quê? Porque ele previa que os países ricos descarbonizariam e que os países em desenvolvimento não teriam metas. O problema é que ninguém contava que os países em desenvolvimento, principalmente China e Índia, teriam um crescimento econômico de várias ordens de grandeza, assim, foram economias assim que cresceram 10, 20 vezes num período de 10, 15 anos. E daí, não tê-los dentro do acordo climático já deixou o acordo fraco. Além disso, os Estados Unidos não ratificou de imediato o Protocolo de Kyoto. Então, um protocolo que no começo era para cobrir, sei lá, 70%, 80% das emissões globais, nos idos de 2005, 2006, estava cobrindo 20% das emissões globais. Só praticamente a Europa e alguma outra economia, Estados Unidos, China, todos os países em desenvolvimento estavam fora. E daí o Protocolo de Kyoto deu errado. O mundo... Em 2008, 2009, ele estava ignorando esse problema, essa realidade, por resultado da grande crise global financeira que a gente viveu naquele momento. Então, ninguém estava prestando muita atenção nisso. Até que em 2014, 2013, 2014, começaram a vir a público os novos modelos do IPCC, e o IPCC é um órgão da ONU que cuida da questão climática a nível global, mostrando cenários climáticos absolutamente preocupantes para 2030, para 2050. Cenários climáticos que teriam um impacto considerável no PIB de várias regiões do planeta, cenários climáticos mostrando que as regiões agrícolas do mundo mudariam, que cidades litorâneas seriam afetadas, um aumento do número de tempestades tropicais e tal. E daí isso em 2013, 2014 preocupou. Você teve um movimento muito contundente que foi o Acordo de Paris, que é meio que um Kyoto 2.0, com uma diferença. O Acordo de Paris ele deixou aberto para que cada país determinasse a sua meta. E diferentemente de Kyoto, que você teve 20% da economia global colocando meta, no Acordo de Paris foi o contrário. Você teve a maior parte da economia global colocando meta. Os Estados Unidos fica numa de tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora. Mas ainda assim, muitos estados americanos colocaram metas também. E estados relevantes, como a Califórnia, como o estado de Nova York, entre outros. Então, você teve uma cobertura da economia global muito grande. Então, duas componentes. Boa parte da economia global com metas e metas concretas. E um medo do resultado econômico, dos impactos econômicos das mudanças climáticas, já muito tangíveis para 2030. E daí, desde 2016 ou de agora, 2024, ou tá falando de cenários de 2030, 2040, tá logo aí, né? É amanhã. E daí você tem, então, esse cenário, essa conjuntura de uma preocupação e um conjunto de metas assumidas pelos países, e você teve uma aceleração tremenda do tema. E eu diria que hoje, tanto para grandes investidores, para governos, para pensadores, o tema clima é com certeza top 3 dos grandes temas que a gente está enfrentando nos próximos 30 anos, e desse assunto ficou absolutamente em evidência. Então, eu acredito que é por isso, porque, em outras palavras, resumindo tudo que eu falei num francês vulgar, é porque a água bateu na bunda, Dani. Daí todo mundo... Não tem muito mais como esperar, não tem né? muito mais como esperar, porque 2030 é amanhã. Sim, sim. Acho que além dessa questão dos aspectos econômicos que você mencionou, Arthur, acho que as pessoas sentem no dia a dia essas mudanças, né? Então não é algo mais que
tá tão distante, porque afinal de contas a gente não tá vendo, né? Não, hoje a gente está vendo essas mudanças, né? Vide essas mudanças climáticas enlouquecedoras que a gente tá vivendo, né? Pego como exemplo a cidade de São Paulo, mas isso é mundial. A gente teve esses dias o pior verão da Europa, né? Então, assim, é perceptível, né? O quanto que essa questão climática, de fato, ela tá mudando a nossa vida, né? Como um todo. Hoje a questão climática, ela tá afetando já o custo de vida da população. Sim. Então, quando você vê, por exemplo, produtos agrícolas, né? O azeite no supermercado tá caro, né? Antigamente, um bom frasco de azeite importado, tal, tudo mais, R$30. Hoje, você vai no mercado, você olha um azeite R$100, R$120. Eu tava no mercado esses dias, tinha aqueles vidros, assim, blindados, os uísques e os azeites. Eu disse, nossa, virou um bem que as pessoas têm medo que roubem o azeite. Sim. E por quê? Porque as oliveiras estão morrendo. Porque você tem a maior parte das regiões produtoras de azeite morrendo por questões climáticas. Então, isso é um exemplo. Poderia citar aqui pelo menos outros 5, 6 exemplos. O custo de energia, o custo de muitos insumos e muitas cadeias produtivas. Você teve um aumento, por exemplo, do custo de energia na China, que cria um efeito que propaga o custo de energia em todo o mundo. Custo de seguro, que tem muito a ver com a Protiviti, essa discussão de riscos, né? Então, eu digo que o clima se sente no bolso. Perfeito. E daí tem que se agir. Pegando esse gancho, né, Jeff, que o Arthur tá colocando aqui, a sua opinião sobre, né, de que forma que essas mudanças climáticas, elas têm afetado as operações e a cadeia de suprimento das empresas, né? Acho que, como exemplo, a gente cita algumas situações recentes que aconteceram, como seca aqui, né, no Rio Amazonas deste ano, a tragédia do Rio Grande do Sul. Como é que essas questões, elas impactam aqui, principalmente a cadeia de suprimentos, né, na sua visão? Legal, Dani. Só fazendo um adendo nos comentários do Arthur, né? Recentemente, numa matéria do Estadão, o Carlos Nobre, que é um grande especialista nessa temática, destacou, né, que cenários que eram considerados pessimistas e pouco prováveis de acontecer, e se acontecer seria em 2028, já se tornaram realidade em 24. Né? Já se materializaram, né? Já se materializaram. Então, a questão do senso de urgência, que o Arthur tão bem falou, fica muito destacado. Ele deu um exemplo de custos com o azeite, mas quando a gente pensa na questão de mudanças climáticas, extremos climáticos, existem outros impactos ou exemplos que a gente pode citar na economia. Então, você citou seca na região norte do Brasil. Né? É uma região que a economia depende muito do transporte fluvial, pelos rios. E sem os rios, a mercadoria que antes precisava de um caminho 40 minutos, hoje precisa de 3, 4 horas. Isso demanda mais tempo, mais combustível, então fica mais caro, como o Arthur comentou. Canal do Panamá também é super estratégico para a economia global, só que ele precisa de água para fazer a transposição dos navios, né? E não tem água suficiente, então eles têm que operar com menor quantidade de navios. Então, se era para passar mais de 200, está passando 150, 130 por dia, significa que aquele bem agora tem outro preço mais alto, e para utilizar vai se refletir nos preços. E às vezes a pessoa vai falar assim, não, mas aqui no Brasil eu não consumo nada que passe pelo canal do Panamá. Só que às vezes a pergunta é, tá, mas você consome, por exemplo, produtos ou serviços que vêm da Califórnia? Ah, isso eu consumo. Tá, mas a Califórnia depende do canal do Panamá. Então está embutido no seu custo, né? Tá tendo a questão da seca e incêndios na Europa, por exemplo, em Portugal. E aí o que acontece? Em razão do fogo, algumas rodovias não estão seguras ou não estão transitáveis. Então, um caminho, por exemplo, que você conseguia fazer em 1 hora, hoje você tem que dar a volta para não passar pela área de incêndio e precisa de 3 horas. De novo, mais tempo, mais combustível. Isso se reflete no preço. Então, a questão do clima, ele não tem a ver apenas com quem é produtor. Porque esse é um erro comum também, né, Arthur? Que assim, isso afeta quem planta as olivas, que faz o azeite, quem planta a soja, quem planta... Só que, mesmo para quem não depende, né, da questão agro direto, de forma indireta vai ser impactado. Tem efeito em cascata, né? Inflacionário. Eu acho, Jeff, te complementando, que as mudanças climáticas, Dani, elas afetam muito a questão da geração de energia.
Então tem um certo paradoxo que boa parte das energias renováveis, que são as energias que a gente tem que investir para mitigar, né, para tentar diminuir o aquecimento global que a gente vai sofrer, são justamente as fontes de energia que mais são afetadas pela mudança climática. Por quê? Você constrói um parque eólico em um dado lugar porque você fez um planejamento de ventos. Com a mudança climática, você muda o regime de ventos. Ou você construiu um parque solar em algum lugar porque você tinha uma previsão de dias de insolação. Com a mudança climática, pode ser que chova mais, pode ser que chova menos. Então, as energias renováveis, várias delas, a hidrelétrica é um excelente exemplo, né? Uhum. Não sei se você lembra aquela grande hidrelétrica que a China produziu, que construiu, queria produzir muito mais energia que Itaipu, né? Tal. Uhum. Não está produzindo muito mais energia que Itaipu porque o rio lá está secando. De um jeito imprevisível. E daí, esse custo da energia é principalmente um custo, Jeff, que ele cascateia, porque tudo precisa de energia. Se esse podcast para ser gravado está utilizando energia, e se a conta de energia vai ser mais alta, o aluguel aqui do podcast vai ser mais alto e vai ter talvez menos podcasts. Então, assim, o efeito, principalmente na energia, ele é um efeito muito sistêmico, né? Uhum, perfeito. E tem algumas áreas, alguns segmentos que vocês acham que podem ser mais impactados com essa problemática? Você quer comentar, Jeff? Não, tem alguns setores que são aqueles diretamente relacionados, né, ou dependentes, que tem impacto direto, que nem o agronegócio é um. Uhum. Só que o que muitas vezes as pessoas não percebem, nesse efeito cascata que o Arthur comentou, é o caso dos bancos. Porque imagina o seguinte, ele dá o financiamento para os agricultores e vem a seca e estiagem. 1, 2, 3 anos. Como que esse agricultor vai pagar? Não vai pagar. E aí o banco se vê em apuros, porque ele fala, peraí, e agora? Eu preciso ter meu dinheiro de volta. Eu preciso remunerar. De onde vai vir esse dinheiro? Então, a gente tem que considerar não só os diretos, né? Como é o caso dos agricultores, como é o caso de quem depende da logística fluvial na região norte. Eu estava conversando com uma CEO de uma empresa logística, ela falou... antes da pandemia, com $2.000, você tinha um container. Ela falou, sabe quanto hoje está custando, principalmente para chegar na região norte do Brasil? $20.000. Nossa. Olha a diferença, né, Sim, de custo. sim. E isso, obviamente, se reflete nos preços. Eu acho que, complementando a resposta do Jeff, Dani, a gente está falando aqui muito do que a gente chama de risco climático. Uhum. Né? Existe o que a gente chama também de risco de transição. Tá. E meio que um é a cara, o outro é a coroa. São duas faces de uma mesma moeda. Uhum. O que é o risco de transição? Imagine um setor que ele é altamente intensivo em carbono, tá? Esse setor, eventualmente, pode ser um setor não muito afetado pela mudança climática em si. Por exemplo, uma petroleira offshore. Assim, tudo bem, vão subir os níveis dos oceanos, mas a plataforma de petróleo está 100 metros acima do nível d'água. Quer dizer, pode subir 10 metros que não vai acontecer nada. Uhum. Então, você pode ter algum setor que ele não é climaticamente exposto, mas ele é exposto dentro de uma perspectiva de transição, que é, na medida que surjam tarifas de carbono, taxas de carbono, pressões sociais pela descarbonização, novas regulamentações, ele é um setor que ele tem um risco, porque ele é um setor que economicamente vai sofrer nessa transição, porque ele vai talvez deixar de existir, porque ele vai diminuir consumo, porque ele vai ter uma sobretaxa, uma nova regulamentação. Então, tem essa perspectiva também. Um bom framework para quem quer entender todos esses riscos é o framework do TCFD. Quem está nos vendo, nos assistindo, pesquisa no Google TCFD, riscos climáticos físicos e de transição. Você vai ter não só essa visão setorial, mas setor a setor, quais são os riscos climáticos físicos e quais são os riscos relacionados à transição climática. Isso varia setor a setor, mas eu diria que é difícil achar um setor da economia que não seja afetado, tá? Uhum. Você pode dizer, setor de tecnologia, parece que é algo que não é afetado, né? Porque é um desenvolvedor na frente de um computador. Como é que isso vai ser afetado? É um jeito muito simples, custo de cloud. A cloud, ela consome muita energia. Na medida que você coloque tarifas de carbono a nível global, isso talvez o custo de cloud fique mais caro. E daí, pronto, para uma empresa de tecnologia, ela vai pagar mais em cloud e isso ela tem um risco
climático de transição associado. Então, eu diria que é realmente difícil achar um setor da economia que ele não vai ter nenhum risco associado, seja num aspecto, seja no outro. E eu acho que vale destacar, Dani, em cima da fala do Arthur, que a maior parte ainda das empresas aqui no Brasil não tem esse tipo de riscos nem mapeados. Exato. Então não vai ter nem tem plano de ação, porque não tem os riscos mapeados. Então, uma mensagem importante, né, para quem está nos assistindo aqui nesse bate-papo é colocar na lista de tarefas, que o primeiro passo é entender quais são os riscos, para a partir daí começar a pensar num plano de ação, né, e de como que a empresa vai lidar com essa nova realidade que já aconteceu, já está tangibilizada. E aí é uma questão de tempo, né, para esse impacto aparecer. E essa mesma preocupação, né, que o Arthur trouxe, citando o TCFD, está refletido no IFRS. Né? Quando a gente fala do S2, né, dos riscos, essa metodologia também está lá contida. Né? Então, para muitas empresas, não só é uma necessidade de negócio, mas vai ter também uma demanda regulatória. E compliance, né? Assim, o IFRS S2, ele foi, em certo grau, baseado explicitamente no TCFD. Então, tá tudo conectado, assim. E eu acho que é legal você trazer esse ponto, Jeff, que você não é obrigado necessariamente a agir, né? Mas você é obrigado como executivo, como tomador de decisão, a saber. Então, assim, fazendo uma analogia, você não é obrigado necessariamente a agir sobre seus devedores duvidosos, né? Você pode ter uma estratégia de dizer, não, eu propositalmente vou focar em faturar tanto que tudo bem eu não ter os recebíveis de maneira certa, porque a minha estratégia é faturar muito. Mas você não pode ter uma contabilidade que você não tenha uma provisão de PDD bem feita. Então, acho que é uma analogia interessante, que talvez seja até mais do que uma analogia, o próprio espírito do IFRS S2 é esse. Você não precisa agir sobre o seu risco climático ou o seu risco de transição, mas você precisa mapear e reportá-lo. Porque o seu acionista precisa saber, o seu investidor precisa saber, para ele tomar decisão se a sua empresa tem um grau de risco aceitável ou não, né? Perfeito. Além disso, né, vocês entendem que tem mais alguma coisa que as empresas elas podem ou devem fazer de imediato? Ou seja, mapear os riscos, acho que é um dos primeiros passos aqui, né? Reportar outra medida que você citou, Arthur, também que é fundamental. Mais alguma coisa? Ou seja, o que as empresas fazem nesse cenário, pessoal? Porque eu acho que é a grande dúvida aqui, né? O que fazer? O que eu recomendo para os clientes lá da Deep, Dani, é muito mapeie, entenda, reporte. Porque isso é uma frase que me marcou muito. Investidor não tem medo de risco. Porque sempre tem um investidor adepto a assumir os riscos. Tal. Se não existisse, você não teria mercado de venture capital, né? Exato. Assim, sempre tem um investidor que pode assumir um risco maior, um risco menor. Sim. O que não pode é ele não saber, né? O que não pode é você ter lá um problema e isso tá escondido, né? Então, mapear os riscos, reportar os riscos. E daí, para mim, é o pareto de você identificar dentro do que você tem de risco, dentro do que você tem de oportunidade também, porque não só riscos, você achar mecanismos para você financiar a diminuição de riscos e viabilizar a captura de oportunidades. Então, eu sou uma empresa, dando um exemplo concreto, de um setor altamente emitente. Poxa, será que o meu banco que me financia ele não tem interesse na minha descarbonização? Será que eu não posso aproveitar esse moto para fazer uma rolagem da minha dívida a tentar um juro mais barato, um prazo de pagamento melhor, uma carência, alguma condição melhorada com um compromisso associado de diminuir a minha pegada de carbono, porque daí eu vou estar diminuindo o risco percebido pelo banco? Ou será que, por exemplo, eu tenho uma supply chain muito climaticamente exposta? Será que eu não posso ter um fornecedor local como um plano B, que eu não vou ter uma crise de desabastecimento caso o Rio Amazonas
fique seco, inviável para navegação por um período. Então, eu acho que é muito uma questão de uma vez que você entendeu, reportou, é você usar aquilo como uma oportunidade. Assim, eu costumo dizer que tudo no final das contas é negócio e tudo você tem que tomar decisão de um jeito que seja bom para o seu negócio e com pragmatismo. E acho que tem hoje vários mecanismos disponíveis no mercado para você fazer isso, sejam dívidas verdes, projetos de crédito de carbono, planos de descarbonização, parcerias, projetos que você pode submeter para um BNDES, para uma FINEP. Então, eu acho que tem mecanismos, tem meios. Acho que precisa ter um planejamento e saber utilizar o que tem de disponível no mercado. Um exemplo, por exemplo, é você colocar isso no seu produto. Então, vou investir, por exemplo, em ter um produto mais sustentável, mato mais de um coelho com uma cajadada. Eu melhoro o perfil da minha empresa para investimento, eu mitigo um risco que pode, de fato, se materializar e tento dar ganho de percepção de valor e marca e imagem no meu produto. Quer dizer, você eu contribuo com a sociedade. E contribuo com a sociedade, quer dizer... eu gosto muito dessa visão mais ativa de o que as empresas podem fazer para, de fato, ajudarem a mudar essa condição e essa situação em que estamos. E tudo é uma questão de planejamento. Tudo planejado custa menos. Exato. A questão é se planejar e fazer, não ter medo de fazer. Excelente. Mas um ponto legal que o Arthur trouxe, Dani, é que geralmente quem é o nosso público, né, da Protiviti sempre olha o lado dos riscos e algo como negativo. Né? Risco de roubo, risco de fraude, né? Risco do não compliance. E dentro desse mundo da sustentabilidade, né, principalmente quando a gente fala dessa questão, né, de riscos ESG, os riscos climáticos, existe a questão da oportunidade. Né? Então, tem empresas, tem negócios que estão justamente enxergando onde tem riscos das outras empresas, mas para ela é uma oportunidade. Eu tive, por exemplo, pela Protiviti, a oportunidade de ser chamado para ser jurado na Arena Anshan, para julgar, avaliar startups, né, que trabalham com a temática ESG. E eu achei muito interessante que, ao mesmo tempo que tem empresas que falam, puxa, vamos pensar em economia circular, eu tenho um produto que não dá para reciclar, não tem como. E aí aparece uma startup, descobrir uma forma de reciclar esse material. Você fala, não tinham falado que não dava? E essa empresa descobriu uma forma? E era algo que não tinha antes. Né? Então, você cria uma empresa, cria um negócio com uma tecnologia que é pró-ambiente e que gera lucro. Né? E pensando, né, dessa forma, eu estava outro dia vendo aqueles programas dos investidores, né, tipo o Shark Tank, e teve um senhor que ele inventou um protetor de janelas, né, em países que tem furacão, tornado, né, como os Estados Unidos, né, eles precisam proteger, né, os vidros, as janelas, e normalmente usam tapumes, alguns materiais que são mais pesados, etc. Ele criou um material que é leve, super fácil de instalar e protege 4 vezes mais o vidro, por exemplo. Falei, caramba, ele não está resolvendo o problema da mudança climática, ou do extremo climático, mas ele criou uma tecnologia que protege os bens das pessoas. Então, ele enxergou uma oportunidade. Então, isso é um caminho muito interessante para ser explorado pelas empresas. Pensando em curto prazo, né, você perguntou o que mais as empresas podem fazer, né, além de mapear, reportar, etc. Eu acho que um ponto muito importante é a capacitação das pessoas. Né? Porque, vamos lá, tem a pessoa de operações, tem a pessoa do comercial, a do marketing, RH, etc. Cada um já tem a sua base de conhecimento. Só que se essas pessoas não entenderem do que se tratam, né, as mudanças climáticas, os extremos climáticos, como que elas vão contribuir para que a empresa mitigue os riscos ou aproveite as oportunidades? Né? Então, esse tem sido apontado dentro das discussões que envolvem, seja as normas, né, ou as boas práticas, quando se fala da questão de adaptação das empresas ou evolução, de ter as pessoas preparadas para isso. E esse é um movimento também que a gente nota que não está acontecendo ainda. Eu gostaria de dar 3 exemplos, Jeff, de talvez empresas da nossa base que estão conseguindo fazer, que vão nessa linha. O primeiro exemplo é um cliente nosso do setor do agro, que ele está pegando as ferramentas de previsão de clima, de cenários climáticos, onde vai chover mais, onde vai chover menos, tal,
para programar o cenário dele de abrir novos polos, adquirir terras, tal. Esse cara ele também compra, às vezes, a terra já mirando esse cenário climático. Então, eu não estou comprando com a condição de hoje, eu estou comprando para como eu acho que o planeta vai estar daqui 20 anos, para fazer um terreno, um lugar tal, que vai ter um ganho no médio prazo. Um outro exemplo de um cliente nosso é uma empresa que produz minerais e produtos acabados de minério, né? E ela consegue receber um prêmio no mercado internacional pelo produto dela ser um produto de mais baixo teor de carbono. Então, ela tem clientes, né, que são corporações que compram esses insumos para produzir de tudo, de microfone a celular, avião, tal. Empresas que têm metas de descarbonização e pelo fato dela ter um produto com uma pegada de carbono comprovadamente menor, ela está conseguindo pedir um prêmio lá fora. E um terceiro exemplo é de um cliente B2C, que ele, com a nossa ajuda, colocou um QR Code no produto dele, no site dele, para mostrar que o produto tem uma pegada de carbono menor. Então, assim, são acho que 3 exemplos legais e mostra a questão da proatividade. Sim. Né? Nenhum desses 3 exemplos estariam acontecendo se o cara não tivesse por trás um plano, uma estratégia, de dizer, ó, vou ser proativo a capturar as oportunidades. E são questões que podem criar benefícios conjunturais, né? Você ter um produto que tem uma margem 3, 4% melhor, no longo prazo pode ser uma diferença conjuntural para a sua empresa. Uhum. Mas você tem que ter essa postura proativa, né? De identificar a oportunidade e capturar ela. Perfeito. Perfeito. Falando sobre o escopo 3, pessoal, que trata aqui da análise de mapeamento de cadeia, né? Uhum. O que a gente pode citar sobre isso? Como é que vocês enxergam, né, esse cenário aqui de riscos em cadeia hoje? Legal. Existe uma grande tendência global às regulações a obrigarem as empresas a olharem para o seu escopo 3, para evitar o que se chama de carbon leakage. O que seria isso? Imagina que eu tenha que reportar só o carbono da minha operação, só ali do escopo 1 e 2. Eu poderia ter uma estratégia de descarbonização que envolveria terceirizar a minha atividade altamente emissora. E daí tiro isso do meu escopo organizacional. Você vai dizer, mas as empresas não fariam isso. Fariam. Você teve uma série de escândalos muito grandes. Teve um de uma empresa alemã, que eu não vou citar o nome, que ela terceirizou uma parte importante da emissão dela para um país no Oriente Médio e estava cumprindo todas as metas de descarbonização, mas teve um jornal lá na Alemanha que disse, na verdade não é que ela está descarbonizando, ela está terceirizando a emissão. Então, casos assim e até o ganho de conhecimento do mercado, do legislador, levaram hoje a você entender que quando você fala de um plano de descarbonização, principalmente para uma corporação, você tem que considerar não só aquilo que ela emite, mas aquela emissão que ela terceiriza para a sua cadeia de fornecimento. O CS3D está nessa lógica, uma legislação europeia, o CBAM, que é outra legislação europeia, também está nessa lógica. Então, CBAM é uma legislação europeia que obriga os produtos, ao entrarem na União Europeia, terem a sua pegada de carbono declarada. E se estiverem acima da média dos produtos europeus, a pagarem uma taxa de carbono em cima dessa diferença. Isso está em cronograma de implementação, vai estar plenamente em vigor a partir de 26. E o próprio IFRS orienta as empresas a olharem para o seu escopo 3 do lado das suas emissões e do lado dos seus riscos também. E eu diria, Dani, que esse é um dos grandes elementos que fez o tema chegar na média empresa. Porque talvez a empresa de quem está nos escutando, ou a empresa que alguém que está nos escutando trabalhe, não seja a Volvo, não seja a Volkswagen, não seja uma Cummins, não seja uma Embraer, mas talvez você esteja na cadeia de fornecimento de alguma dessas grandes empresas, e daí você acaba tendo esse efeito indireto e que é um efeito cascata, né? Porque se eu, como fornecedor de uma grande empresa, também tenho que olhar o meu escopo 3, muitas vezes eu estou chegando até na pequena empresa com essa obrigação de medir. E eu vejo, assim, Dani, que isso causa, assim, um certo
uma carga adicional para as empresas pequenas e médias, que é algo que acho que a gente sempre tem que tentar evitar, né? Eu acho que você burocratizar o processo, criar novas obrigações, eu pelo menos tenho uma visão de mundo que acredito que isso tem que ser evitado na medida do possível. Mas eu acho que nesse contexto climático é algo que é meio inescapável, porque se você não faz isso, o risco ele vai vazando. Então, eu não tenho risco climático, mas eu terceirizo o risco climático. No final das contas vai dar na mesma, porque a atmosfera é uma só e o produto, no final das contas, precisa daquele insumo. Então não importa se a quebra, né, acontece na minha empresa ou na empresa que eu terceirizo, não importa se a emissão está na minha empresa ou na minha cadeia de fornecimento. Então eu vejo que é algo que acaba sendo necessário e cria esse grande efeito cascata que arrasta a economia como um todo. Perfeito. E nessa mesma linha, né, reforçando as palavras do Arthur, eu gosto de fazer um paralelo com um outro mundo que a gente atua, que é o de compliance, o compliance anticorrupção. Tipicamente, boa parte dos riscos que uma organização tem advém do terceiro. Né? Porque, eu não pago propina, mas eu tenho um terceiro que paga em meu nome para você ter o benefício disso. Né? Só que qual que é a diferença? Né? Quando a gente fala da questão do escopo 3, além de ter esse risco vindo do terceiro, quarteirizado e toda a minha cadeia de fornecimento, eu tenho outros requisitos. O próprio IFRS S2, né, a norma também pega o escopo 3 como um todo, e a questão, como o Arthur falou, do planeta ser único. Então, inevitavelmente, o mundo vai estar olhando, os acionistas vão estar olhando, porque isso significa risco. Eu posso ter algum tipo de sanção ou penalidade por não cumprimento, por exemplo. Né? Então, essa vai ser inevitavelmente um alvo de atenção. E outro ponto que eu acho que vale destacar para o público da Protiviti, né, que está acostumado também, por exemplo, com a questão de fraude, investigações, etc., pegando o exemplo que o Arthur trouxe, né, da empresa alemã que transferiu, né, para o Oriente Médio. Eu tenho comentado com a Dani, Arthur, que carbono é dinheiro. Então, tudo que envolve dinheiro, as pessoas vão buscar oportunidades lícitas comerciais e vão ganhar dinheiro com isso e está tudo bem, mas vão ter aqueles que vão querer fraudar, vão ter aqueles que vão querer enganar, vão falar que estão fazendo alguma coisa e não estão. Né? Então, o próprio mercado, né, de quem trabalha com investigações, além de ter dinheiro, criptoativos, entre outros, vai entrar uma nova, aspas, moeda que é o carbono. E aí entender esse mecanismo também vai ser muito importante para as empresas, né? Assim como tem os controles para ninguém, não é todo mundo que tem acesso à caixa da empresa, por exemplo. Né? Então, muito do que vai ser feito, o disclosure, né? Vai ser reportado para os acionistas, bancos, etc., vai ter que ter o mesmo nível de cuidado, de controle e preocupação para não estar enganando ou não estar passando as informações devidas para stakeholders importantes. Perfeito. Legal. Nessa linha, Jeff, né, eu acho que tem a temática aqui do greenwashing, né? Ou seja, qual você, na sua opinião, quais os perigos aqui do greenwashing e qual a responsabilidade das empresas nessa temática? Greenwashing é fraude. Estou enganando alguém. Eu estou enganando o banco, eu estou enganando o acionista ou o investidor. Então, é importante desmistificar, Dani, aquela ideia de greenwashing. Não, eu só estou... Problema de marketing, né? É marketing, eu só estou exagerando um pouquinho aqui, não tem nada demais. Não, é fraude. Né? Perfeito. Então, é muito importante ter isso claro e que as empresas... Todas as preocupações que ela tem com fraude financeira, tenho também com a questão do greenwashing. Eu complementando, né, com o IFRS S2, o carbono vai entrar no balanço, vai ser uma nota explicativa do seu DRE, vai estar lá junto com as suas informações financeiras. Sim. Então, chama atenção para, eventualmente, algum contador, controller, CFO que está nos ouvindo e tem uma empresa, né, que está sujeita a alguma regulação da CVM, esse aspecto. Quando você assinar o seu balanço a partir de 26, né, com a plena implementação do IFRS S2, se o inventário dentro do seu DRE, dentro do seu balanço estiver errado, é como se o seu PDD tivesse errado. Você vai estar passível a todo tipo de escrutínio, investigação e tal. Então, eu acho que
equalização, que é a informação climática em particular, ela é uma informação que tem o mesmo nível de compliance que a informação financeira, acho que é um ponto muito importante, assim. E não tem como não ser, porque 2030, 2040 tá aí, as regulações vão precisar ser implementadas, né? Você pega o CBAM, veja, entre a diferença da pegada de carbono do seu produto e a média do mercado europeu, você vai pagar uma taxa. O que qualquer empresa racional vai tentar fazer? Argumentar que a sua pegada de carbono é a menor possível, para que essa diferença seja a menor possível. Bom, o regulador europeu já sabe disso. Então, se você pega o CBAM, ele tem vários mecanismos de peso, contrapeso, critérios mínimos, tal, para essa questão. E daí, emendando, Dani e Jeff, até fazendo um pequeno jabá da DIP, eu acho que isso está perfeitamente alinhado à nossa visão de empresa e de produto, né? De ter uma mensuração de impacto e de carbono, clima, ligado no RP da empresa, ligada nas informações primárias, ligadas naquela informação rastreável, operacional, da nota fiscal, do sistema de gestão, tal. Por quê? Porque você vai precisar, porque para você colocar no seu balanço, você quer ter muita segurança que aquela informação tá certa, que você não vai pagar, por exemplo, um tributo no CBAM menor. O CBAM lá prevê que, olha, se eu fizer uma diligência e tiver errado o seu cálculo de carbono, primeiro te dou uma multa, depois te proíbo de trazer o seu produto para o mercado europeu. Se eu dependo 80%, 90% da exportação da minha produção para empresas europeias, eu posso quebrar minha empresa se eu perder um mercado relevante. Sim. Então, vira uma questão muito séria. E eu acho que isso teve algo na visão da DIP, Dani, desde o nosso comecinho, assim, de transformar a mensuração de impacto e de clima, em particular, numa contabilidade. Algo que você tenha rastreabilidade, solidez, integração de dados, segurança de dados, dado que você vai precisar isso para... Perfeito. Pagar o seu imposto. De uma forma automatizada, né? E de uma maneira automatizada, exato. Excelente, excelente. E ponto importante, né, Arthur? Quem assina o relatório é o contador. Quem assina o relatório é o contador. Inclusive com as informações de sustentabilidade, de clima. Não, é isso aí. Gente, nosso tempo tá acabando. Acho que daria para ter mais um minutinho aqui de cada um de vocês, se vocês quiserem fechar aqui o tema antes da gente se despedir aqui dos nossos ouvintes. Pode ficar à vontade, Arthur. Legal. Bom, passou voando, viu? Passou. Quando o bate-papo tá bom, né? Vai rápido. Legal. Algo que eu acho que eu queria chamar a atenção, Dani, como uma mensagem final, é a importância de todo gestor, ao fazer um planejamento estratégico, fazer um planejamento estratégico que leve em conta os aspectos ESG, em particular os aspectos climáticos. Eu acho que a gente falou aqui de vários riscos e várias oportunidades, mas eu queria terminar de uma maneira leve, dizendo que para a empresa que se planejar, ela consegue tirar tudo isso de letra. São coisas que, por mais que 2030 esteja aí, a gente tá falando de coisas que ainda vão levar 5 anos, 6 anos, o IFRS tem mais 2, 3 anos, e não é nada de outro planeta, entende? São questões que dá para agir de maneira concreta. É uma questão de se ter planejamento. Então, eu tô fazendo o planejamento estratégico da minha empresa, como é que eu vou inserir essas temáticas, como é que eu vou mapear os meus riscos, olhar minhas oportunidades, criar as ferramentas para mensurar. E daí eu acho que de uma maneira muito fácil, muito leve, o empresário, o executivo que está aqui nos ouvindo vai tirar de letra e vai com certeza transformar isso numa pauta positiva dentro da sua empresa e dizer que nós da DIP, da Protivit, estamos aqui para auxiliá-lo nisso. Perfeito. Bacana, Vamos lá, Arthur. Bom, eu acho que a mensagem final que fica para o pessoal, né, é de realmente conseguir aproveitar os riscos e oportunidades que estão na mesa, né? A gente sabe que esses eventos, eles estão acontecendo. Mas já tinha antes. Tinha, não com essa intensidade, não com essa frequência, né? O clima do mundo está mudando. E conseguir se adaptar a esse novo cenário certamente vai ser o caminho para o sucesso. Tem gente que fala, o ESG morreu. Não, aquele ESG só para inglês ver... Ativista, né? Morreu. Talvez, ou do marketing. Esse com morreu. Muito ativismo, esse morreu. Mas cada vez mais, o que a gente está falando de ESG tem relação total com negócio. Então, se afeta o negócio, tem que ter riscos mapeados, as oportunidades têm que ser aproveitadas, tem que ter plano de ação.
né? Então, esse tipo de ESG, esse não morreu. Mas ele deixa de ser visto como algo separado, apartado, e passa a ser integrado na estratégia do negócio. Legal. Excelente. Arthur e Jeff, muito obrigada aqui pela participação de vocês. Foi um bate-papo muito prazeroso e que trouxe aqui uma riqueza gigantesca aqui de informações. Então, obrigada. Queria agradecer também os nossos ouvintes, né? Obrigado por prestigiar a gente aqui, por ficar com a gente. Dizer que a gente ainda tem os outros episódios aqui pela frente, então não percam os próximos episódios aqui da temática de ESG. E até os próximos aí a gente se encontra. Obrigada a todos.